Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, este é o Especial Informação que transmitimos todos os dias entre as 7h30 e as 8h30 da noite. O Especial Informação tem toda a informação do dia, ainda situação relacionada com a Covid-19 aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo, passamos pelo desporto e depois temos a linha aberta. O Ricky Durães hoje está de folga, para a semana é a minha vez, de forma que seja muito bem-vindo, fique connosco até às 8h30. Vamos falar da notícia talvez mais importante do dia. Derek Chauvin, antigo polícia da cidade de Minneapolis, foi hoje condenado a 22 anos e meio de prisão pelo homicídio do cidadão afro-americano George Floyd, em 25 de maio de 2020. Um ano e um mês depois do homicídio de Floyd, Derek Chauvin, de 45 anos, compareceu hoje em tribunal para a leitura da sentença, que ficou além ou aquém dos 30 anos de prisão pedidos pela acusação. Nós temos imagens em direto de Minneapolis, imagens que lhe podem mostrar uma espécie de celebração que se está a preparar em Minneapolis, mas a qual não está a correr muito bem, ainda que não haja muita gente. Portanto, como podem observar, esta é a esquina onde Floyd morreu. Está um pódio instalado no meio desta praça e tudo se prepara para celebrar, creio eu, os 22 anos e meio de prisão de Derek Chauvin. No entanto, a grande maioria da comunidade afro-americana não está muito de acordo com esta sentença, esperavam uma sentença maior, mas o juiz entendeu que 22 anos e meio seria o suficiente. Como informámos ontem, o desabamento de parte de um prédio na área de Miami, na Flórida, que matou pelo menos 4 pessoas durante a madrugada de quinta-feira e deu início a uma grande operação de busca e resgate que está a decorrer. Agora, pelo menos 159 pessoas continuam desaparecidas. Além das vítimas mortais e dos desaparecidos, 9 pessoas ficaram feridas após o colapso parcial do prédio, que provocou uma nuvem de destroços nas ruas adjacentes na cidade norte-americana de Surfside, na zona do norte de Miami, pelas 2 da madrugada locais. O resgate está a ser feito com o auxílio de mais de 80 veículos dos bombeiros. Parece que uma lancha explodiu, descreveu à NBC o autarca local de Charles Burkett, lamentando aquilo que considera ser uma falha catastrófica deste edifício, cujo teto estava a ser intervencionado, desconhecendo-se ainda se a obra estará ligada ao acidente. Segundo o Presidente da Câmara, dezenas de moradores que agora precisam de alojamento temporário foram retirados deste prédio de 12 andares e mais de 130 apartamentos construído em 1981. O mesmo foi feito com os hóspedes de 50 quartos de um hotel próximo, avança o Miami Herald. Também se diz, e aliás esta notícia surgiu esta tarde, que se presume que o cimento deste edifício tivesse sido misturado com água do mar, água salgada, por sua vez teria corrompido, portanto, a estrutura armada de aço que sustenta os pilares do prédio. Se isto aconteceu, a situação será muito mais grave e implicará em problemas jurídicos muito complicados, sobretudo para quem construiu este edifício. Agora vamos falar da variante Delta, antes conhecida como variante indiana, que pode ter repercussão em larga escala em todo este verão. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças calcula que a variante deverá representar 90% das novas infecções na União Europeia até ao final do mês de agosto. Responsável por um reforço da pandemia no Reino Unido há algumas semanas, a variante Delta da Covid-19, mais contagiosa, pode ter uma repercussão em larga escala este verão se nada for feito para a combater, alertaram especialistas e ainda a Organização Mundial de Saúde. Vários países, como Indonésia, Portugal, Rússia ou Israel, sofrem com o aumento de novos casos, em grande parte ligados à propagação desta variante.
Identificada pela primeira vez na Índia, de onde se difundiu a partir de abril, esta estirpe do Covid-19 encontra-se atualmente em pelo menos 85 países, segundo a OMS, em proporções variáveis. Na Europa, propagou-se inicialmente e de forma rápida no Reino Unido, substituindo em algumas semanas a variante Alfa, que apareceu no final de 2020 no sudeste de Inglaterra. O mesmo cenário deve acontecer este verão no resto do continente. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças calcula que a variante deverá representar 70% das novas infecções na União Europeia até ao início de agosto e 90% até ao final desse mês. Nos Estados Unidos passou de cerca de 10% a 5 de junho para 35% das amostras positivas na semana passada. Uma proporção comparável é observada ainda em Israel. Esta progressão rápida explica-se pela vantagem competitiva em relação às outras variantes. Estima-se que seja 40% a 60% mais transmissível do que a variante Alfa, também mais contagiosa que a estirpe dominante anterior, responsável pela primeira vaga da pandemia na Europa. Em Portugal, o número de casos diários de infecção por Covid-19 continua a aumentar. Só nas últimas 24 horas foram registadas 2 mortes e mais de 1.600 casos de novos infectados. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 2 mortes e 1.604 novos casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, o nosso país já registrou mais de 17 mil mortes e mais de 872 mil casos de infecção. O boletim da DGS revela que estão internados 431 doentes, mais 4 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 108 doentes, mais 2 do que na quinta-feira. Os dados indicam também que mais 857 pessoas foram dadas como recuperadas e que há mais de 2 mil contactos em vigilância. Lisboa e Val do Tejo volta a registrar a maioria dos novos casos e conta com mais 1.049 infectados e também com as 2 vítimas mortais hoje registadas. Nas outras regiões, o Norte registra 239 novos casos, o Centro 120, o Alentejo 31 e o Algarve conta com mais 159. Quanto às regiões autónomas, a Madeira reporta 5 novos infectados e os Açores apenas 1 contágio. O índice de transmissibilidade, ou RT, registrou uma descida de 1,17 para 1,14 em todo o território nacional. Já em Portugal continental, desceu de 1,18 para 1,15. No que diz respeito à taxa de incidência, em Portugal continental subiu para 138,7. Já a nível nacional, situa-se nos 137,5 casos de infecção por 100 mil habitantes. A nossa colega Catarina Rebimbas com os últimos acontecimentos relacionados com a pandemia em Portugal. Também viajantes desde Portugal serão obrigados a cumprir 2 semanas de quarentena após chegarem a solo alemão. A Alemanha colocou Portugal na lista vermelha, fazendo com que os viajantes sejam obrigados a cumprir 2 semanas de quarentena após chegarem a solo alemão. A informação foi revelada esta sexta-feira pela Agência de Saúde da Alemanha. Na terça-feira, a chanceler Angela Merkel lamentou a ausência de regras comuns na União Europeia para as deslocações de pessoas e deu o exemplo de Portugal, que permitiu viagens de e para o Reino Unido. No entanto, presume-se que, por esta razão, não haverá muitos imigrantes na Alemanha que este ano vão passar férias em agosto em Portugal, se a situação se mantiver com esta inflexibilidade alemã em insistir nas 2 semanas de quarentenas para quem entra no país. Vamos agora falar da situação atual em Portugal e em Espanha. O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, causou uma grande polémica em Portugal quando afirmou que iria ao jogo da Seleção Nacional, fosse de que maneira fosse, e desejou um bom fim de semana aos deputados, pelo menos aos que pudessem deslocar-se a Sevilha. Com Lisboa em cerca sanitária, Ferro Rodrigues parece ignorar o que se está a passar. E o Camilo Lourenço, mais uma vez, não perdoou. Ferro Rodrigues saiu do estádio Puskás Arena e aquele ar eufórico de quem eu já empatei com a França da demolição, estes gajos e agora vamos para oitavos de final,
saiu-se com uma. Eu espero que os portugueses vão massivamente a Sevilha, ao sul de Espanha, para apoiar a seleção nos oitavos de final. Mas Ferro Rodrigues fez outra coisa que nunca devia ter feito. Eu já vou comentar a afirmação de Ferro Rodrigues, mas fez outra coisa que não devia ter feito. Acabei de falar agora com o Presidente da República, ele sabe mais do que eu, e ele diz, bom, lá vamos estar em Sevilha, não é? Ou seja, você já percebeu, comentou uma conversa com o Presidente da República e comprometeu o Presidente da República. Já vamos a essa parte. Vamos a Ferro Rodrigues. Repare, o Presidente da Assembleia da República tem uma intervenção destas em público. Isto não lembra ao Careca, como eu, não é? Porque, repare, primeiro, nós estávamos a horas de decretar medidas mais difíceis em Lisboa. Como sabem, em Lisboa vai haver recuo. Os restaurantes vão fechar às 15h30, os supermercados às 7 da tarde, e se calhar ainda vamos ficar pior, se isto não se endireitar. Bem, como é que o Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do Estado, chega às câmaras de televisão e não tem 2 dedos de testa para pensar no que está a dizer? Você dirá, o gajo queria dizer era que quem já está vacinado, quem já teve Covid, quem teve o certificado digital pode viajar. Não foi nada disso que ele disse. Queria ter dito, tivesse dito, não disse. Bom, mas vamos admitir que é essa a questão. Você já olhou para o mapa do Centro Europeu de Doenças, Controlo de Doenças? Vá lá ver. Olhe para a Europa, vê a França verde, a Alemanha verde, a Galiza, ali uma parte da Galiza, ou as Astúrias, verde, vê Portugal amarelo, vê Madeira e os Açores a verde, eu já vou à Madeira e Açores, e olha para o sul de Espanha, para a Andaluzia toda, está vermelhíssimo, como o Benfica. Bom, é prudente estarmos a dizer aos portugueses, eu adorava ir a Sevilha, eu adoro Sevilha, percebe? Ia lá quase todos os fins de semana, uma certa fase da minha vida. Bem, adorava ir ver os jogos dos oitavos de final. Houve vários europeus que eu fui ver, jogos, mundial, eu adoro futebol, mas, porra, com o sul de Espanha a vermelho, a gente diz à malta para ir ao sul de Espanha? Bem, lá está, vai a malta vacinada, obrigado, mas a malta que for vacinada, vai lá, se apanhar o vírus, fica com uma doença light, mas quando chegar cá e apanhar quem não foi vacinado, é uma doença chata. Está a ver o problema? Bom, você já percebeu que a senhora Merkel, os alemães adoram futebol. A senhora Merkel acabou de aconselhar os alemães a não irem a Londres ver o jogo da seleção. E nós temos a segunda figura do Estado a dizer, vocês vão em massa, massivamente para o sul de Espanha. Isto é um nonsense total. Bem, Camilo Lourenço a dizer a verdade, segunda figura do Estado, Ferro Rodrigues, a dizer que vai ao jogo a Sevilha, uma zona potencialmente vermelha. Mas o Presidente da República já está a pensar em recuar nesta decisão, na sua decisão em estar presente em Sevilha. Vamos acompanhar isto para ver o que é que vai acontecer este domingo, se o Presidente está presente e Ferro Rodrigues ou não. Mas que perigoso é, como diz o Camilo Lourenço, e bem. Um estranho caso de infecção de Covid-19 por 218 dias, veja bem, está sob investigação no Brasil. O paciente testou positivo para a doença desde setembro de 2020 até abril deste ano. Um grupo de cientistas brasileiros estuda um caso de infecção pela Covid-19 que durou pelo menos 218 dias, período em que o vírus se replicou e até sofreu mutações. Trata-se de um homem de 40 anos que, antes de ter Covid-19, se havia submetido a um tratamento agressivo contra o cancro, que deixou o sistema imunitário bastante debilitado, segundo a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O paciente testou positivo à doença desde setembro de 2020 até abril deste ano. A investigação foi conduzida por cientistas da Universidade de São Paulo, que descobriram que o vírus não só estava presente no corpo do paciente, mas também se replicou durante esse tempo. A situação foi corroborada em exames in vitro, a partir de amostras nasais e de saliva extraídas semanalmente, nas quais, após algumas horas, era possível constatar um aumento da carga viral. Por outro lado, os testes sorológicos revelaram que, em nenhum momento, o paciente desenvolveu anticorpos.
Além disso, os cientistas também detectaram mutações do agente patogénico ao longo do processo de infecção. Segundo os cientistas brasileiros, este é um fenómeno preocupante, pois favorece o surgimento de variantes do vírus cada vez mais adaptadas ao organismo humano. Há pouco, na reportagem, na peça do Camilo Lourenço, falou-se de Angola, dos Açores e da Madeira. Nós queríamos informar os telespectadores que os Açores e a Madeira estão em zona verde, pode-se viajar sem qualquer problema, não só os ingleses como os alemães, de qualquer país, o que agrada muito ao Presidente da Câmara, neste caso, aos dois Presidentes de Câmara e também aos dois governos regionais de Angola, de Açores e Madeira. Portanto, temos essas duas regiões autónomas de Portugal perfeitamente livres de Covid. Portanto, é também um convite para os portugueses que residem fora, que nunca visitaram a Madeira ou os Açores, de o poderem fazer sem qualquer perigo. O setor da aviação foi um dos mais atingidos pela Covid-19. Aviões parados, milhares de empregos perdidos, uma grande crise. Mas o Qatar nunca deixou de voar. O diretor executivo do grupo, o presidente da One World Alliance, que se chama, e é um senhor muito importante, Akbar Al-Baker, explica que não foi só a indústria de aviação que foi muito afetada. De facto, não foi só a indústria da aviação que foi afetada. Penso que toda a estrutura económica do planeta foi dizimada por este inimigo invisível, o coronavírus. É importante que as pessoas percebam que ele vai ficar connosco durante muito tempo e que terão de ajustar o seu estilo de vida. Há dois fatores importantes em todos os negócios. Devem assumir-se riscos e tomar decisões. E neste âmbito, as linhas aéreas do Qatar demonstraram resiliência na forma como operaram. Nunca deixámos de voar, ligámos 3,1 milhões de pessoas nas fases iniciais do confinamento para permitir-lhes regressar em segurança aos seus entes queridos. Nunca fechámos a nossa base. Somos hoje a ligação global para as pessoas. Apesar da pandemia, a atividade está a aumentar no Aeroporto Internacional Hamad, o primeiro e o único no Médio Oriente e Ásia a receber uma classificação de segurança Skytrax 5 estrelas. 60% da população mundial está a menos de 8 horas de voo do Qatar. Aqui os viajantes de negócios encontram algumas tecnologias mais avançadas e nunca vistas em terra e no ar. Capacetes de rastreio inteligentes verificam todos os passageiros utilizando imagens térmicas infravermelhas, inteligência artificial e realidade aumentada. E todos os viajantes devem apresentar a sua aplicação de saúde móvel ao pessoal totalmente vacinado do aeroporto. O check-in é feito sem contacto utilizando a tecnologia Happy Hover. A bordo, um sistema de cabina UV mata agentes patogénicos. Sistemas de filtragem de ar com filtros EPA removem quase 100% dos contaminantes virais e bacterianos do ar. Nenhuma indústria estava preparada para o impacto desta pandemia global, mas para a indústria aeronáutica o desafio é ainda maior. E nesta era ultra-volátil foram poucas as pessoas que conseguiram tranquilizar as mentes dos passageiros. A crise da aviação, mas não só. Todas as compras online, isto é importante que saiba, porque também lhe diz respeito a si, provenientes da União Europeia, passam a ser sujeitas a IVA e também serão aplicadas despesas alfandegárias e taxas aduaneiras, estas apenas para objetos acima dos 150 euros. Acaba assim a isenção de imposto, até aqui aplicada aos artigos com valor inferior a 22 euros, e a medida vale para as encomendas que cheguem ao território nacional. Veja bem, portanto, quem envia coisas daqui para Portugal, a partir de 1 de julho, mesmo que a compra tenha sido realizada dias ou semanas antes. Para encomendas de baixo valor, até 150 euros, existe a possibilidade de ser o comerciante a liquidar o imposto devido. Terá de verificar se a loja online onde está a comprar é uma das que se propõe a facilitar todo o processo de importação. Estas alterações resultam de mudanças nas leis da União Europeia relativas à aplicação do imposto sobre o valor acrescentado, chamado IVA, no comércio eletrónico. Depois de um adiamento, as novas regras entram em vigor em simultâneo nos 27 países da União Europeia. Atenção agora para si, mesmo se transportar consigo um computador ou telefone recentes ou recentemente adquiridos, aconselhamos que leve consigo
o recibo para evitar mal-entendidos com a alfândega, uma vez que a alfândega está, evidentemente, à caça de tudo o que é eletrónicos não registados ou comprados recentemente ou que não tenham, digamos, marcas de uso para que possa aplicar o imposto e agora também o IVA, que são 26%. Portanto, tenha muita cautela. Nas Nações Unidas alertam para o aumento do consumo da droga na Europa. Só ao nível mundial o número de consumidores aumentou 1/5. Portanto, há mais contrabandistas, mais cocaína, mas a preços muito mais baixos. A unidade de combate ao tráfico de droga de Viena, na Áustria, está novamente em ação após uma breve pausa devido à pandemia da Covid-19. As Nações Unidas advertem que na Europa existe de facto um problema crescente de consumo de cocaína. A substância disponibilizada no velho continente é quase 2 vezes mais pura do que era há 10 anos. Os produtos de cannabis estão também a tornar-se mais fortes devido ao aumento do conteúdo de THC e estão agora a dominar o comércio em linha de estupefacientes. Devido à pandemia, os narcóticos são cada vez mais enviados por correio, o que leva as alfândegas austríacas a verificarem regularmente os centros de distribuição. Hoje tivemos cerca de 40 apreensões graças aos cães de busca. Abrimos estas embalagens e encontramos diferentes substâncias, como novas substâncias psicoativas disfarçadas de sais de banho. Temos ecstasy, produtos de cannabis, a variedade é enorme. O Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, sediado em Viena, avaliou a situação no relatório mundial sobre drogas. Na última década, o número de consumidores de estupefacientes a nível mundial aumentou em quase 1/5. A pandemia apenas travou temporariamente o tráfico de drogas, segundo a diretora do organismo da ONU, Ghada Wali. Houve um abrandamento nas apreensões, um abrandamento no comércio, um abrandamento nos carregamentos. Mas muito rapidamente eles ajustaram-se e adaptaram-se e vemos quantidades crescentes a serem enviadas para a Europa. O principal motivo de preocupação na Europa é a cocaína. No passado, a máfia italiana dominava o tráfico deste estupefaciente. Agora há cada vez mais traficantes dos Balcãs envolvidos, multiplicando assim as cadeias de abastecimento. Temos visto a cocaína a tornar-se mais barata e mais pura na Europa e em maiores quantidades, o que é um grande motivo de preocupação. Precisamos de aumentar a cooperação e colaboração internacionais e a troca de informação entre os países de origem e os portos receptores. 420 alunos participaram na cerimónia de graduação do Eastside High School, que pela primeira vez em mais de 4 décadas decorreu no estádio do Ironbound. O sucesso académico desta escola está a ser reconhecido e 98 alunos receberam também o seu diploma de associado, que representa 2 anos de ensino superior. Isso traduz em $2 milhões para os encarregados de educação que pouparam devido à parceria entre o Eastside e o Essex County College. O Ricky esteve lá. Praticamente 4 décadas depois, a cerimónia de graduação do Liceu Eastside regressou ao estádio do Ironbound, onde 412 alunos receberam o seu diploma do liceu. O momento foi vivido com bastante emoção. Estou muito orgulhoso de claro, saber que estamos agora neste campo. Eu, quando era criança, jogava aqui futebol com a Lisa League, que o Augusto Amador era parte dessa liga. Eu me lembro de jogar aqui futebol aqui neste campo aqui. E depois, claro, depois disso aí, eles fecharam isto aqui e 30 anos depois estamos agora aqui outra vez a usar o coisa para as crianças aqui da comunidade, para usarem aqui para o desporto, para todos os esportes e para estas cerimónias que estamos a ter agora. Paralelamente à entrega de diplomas do liceu e fruto de uma parceria entre a escola e o Essex Community College, cerca de meia centena de alunos receberam também o seu diploma de associado e completaram, assim, os primeiros anos de universidade, o que representa mais de $2 milhões de poupança para os encarregados de educação. É bom voltar a casa e para saber o que a gente estamos a fazer aqui. Por exemplo, o que vai passar agora nesta cerimónia? Vamos ter o presidente do Essex County College que vai dar a certa de 40 alunos, vão receber o seu diploma do liceu e vão receber o Associate's Degree ao mesmo tempo. E quando a gente está a falar de universidade e os pagos para a universidade, estamos aqui a poupar às famílias de Newark, aqui aos imigrantes e aqui aos estudantes, a quase $2
milhões de dólares. Programas desta envergadura são também o exemplo do trabalho realizado pela equipa da escola, nomeadamente professores. Muito importante, muito lindo ter aqui no Eddie Moraes Stadium, ter a graduação. 412 alunos hoje vão graduar do Eastside High School. É fruto de trabalho de todos os adultos que estão aqui rodeados à minha beira e é uma alegria para os pais e para os alunos também. Professores que viveram também eles o dia com bastante emoção depois de 2 anos de pandemia. É muito emocionante estar aqui hoje, principalmente porque o ano passado não tivemos esta oportunidade e dado o ano que nós tivemos, acho que isto é merecidamente aquilo que os alunos queriam e aquilo que eles merecem ter pelas dificuldades que atravessamos. E nós estamos aqui para prestar-lhes essa homenagem, não é? Mas é a primeira vez que temos esta formatura aqui e acho que é simbólico daquilo que este ano foi para nós. Portanto, vencemos, conseguimos, estamos aqui. E onde o trabalho e a resiliência dos alunos foi também reconhecido. Estamos todos excitados. Eu sei que eles também já chegaram ao ponto que querem arrumar tudo e continuar a vida. E nós também. Então foi um ano diferente, mas estamos todos aqui com saúde e graças a Deus. Os 2 últimos anos foram marcantes e a pandemia, que marcou o mundo, marcou particularmente os professores e alunos, que foram dos mais afetados. Muita aprendizagem, tanto da nossa parte como dos alunos. Não foi fácil de maneira nenhuma. Tivemos que modificar estratégias, metodologias, mas hoje conseguimos ver que foi tudo muito gratificante. Valeu a pena. Valeu. O Ironbound é um bairro em transformação e esta cerimónia, que se realiza há mais de 1 século e meio, é também sinal desses tempos. Mas é bom ver as caras conhecidas e estar aqui neste espaço em Newark, é sempre especial. Acho que a comunidade é um espaço, mas é também o que nós criamos, não só dentro desse espaço, mas nos outros espaços que ocupamos. E o que eu vou falar hoje, até por acaso, sobre, é especialmente para os que estão aqui para graduar hoje, é importante para eles continuarem a criar essas comunidades, grandes e pequenas. O futuro esse é de esperança, mas a resiliência dos líderes da escola continua a apostar ainda mais a excelência. Agora estamos num momento e vamos crescer e ficar ainda melhor por causa de termos lá 2 mil alunos, não é? Há quase 2.000 alunos e muitos alunos querem estar no Eastside por causa dos programas que a gente tem lá, os vários programas que a gente tem para os alunos conseguirem o seu estudo, a sua carreira. Então vamos continuar. Isto não é só o trabalho meu, isso é o esforço de todas as pessoas que estão aqui, que estão aqui a apoiar por os alunos e a esforçarem os alunos para serem o melhor que podem ser. No Ironbound Stadium, o sorriso de mais de 400 de alunos do Eastside, que viveram um dia especial, foi elucidativo. E valeu mais do que 1000 palavras, numa cerimónia de excelência que marca o regresso a casa de uma escola determinada a triunfar no futuro. Foi um ano e meio difícil para os jovens, estudantes, sobretudo do ensino médio, do ensino secundário, mas até certo ponto também é notável, ou foi notável, a ação desenvolvida pelo Departamento Escolar do Eastside High School, neste caso liderado por Mário Santos e a sua equipa, que fizeram um trabalho espantoso e permitiram que hoje os jovens e os professores pudessem voltar a uma certa normalidade ao vivo e a cores no Ironbound Stadium, numa reportagem que o Ricky Durães realizou. Estão a aproximar-se as eleições para conselheiros das comunidades. Gabriel Marques, Nina Grosso e La Salete Araújo apresentaram uma candidatura em representação de New Jersey e de Nova Iorque. A candidatura tem a particularidade de juntar experiência e novas ideias, de modo a servir os interesses da comunidade luso-americana nos Estados Unidos. A data das eleições está pendente da possibilidade de votação online. É incrível que já passaram 6 anos com este mandato do Conselho das Comunidades Portuguesas. Eu tenho muito orgulho no papel e o trabalho que nós fizemos neste Conselho, que também inclui os serviços consulares, a ser a ligação dentro da comunidade com o governo português e também a dar consulta ao governo português, o que é preciso aqui nas comunidades. As eleições vão ser para já em setembro, mas também estamos a previsto o voto online, que talvez vai ser em novembro. La Salete, um dos grandes cavalos de batalha da nossa comunidade são os serviços consulares. Quais são as ideias mestras desta candidatura nesse tópico?
Obrigada, Ricky, por nos ter aqui hoje. Eu acho que é muito importante estarmos disponíveis à comunidade portuguesa, especialmente na nossa parte aqui em Newark, que faremos com todo o carinho e apoio por dar assistência nas perguntas, nas dúvidas que os portugueses possam ter, tudo que tenha a ver com o governo português, com o consulado, e nós teremos um método, um caminho que os possa levar a ser mais fácil e também a facilitar o contacto deles com o consulado e com os documentos e com as documentações e tudo que tem a ver com Portugal. Mina Grosso, quais são outros tópicos que estão na vossa agenda para este mandato que esperam vir a representar Portugal? Obrigada, Ricky, por esta apresentação. Penso que as nossas ideias será manter, pelo menos, pôr online, o voto online, que seja aceite. Estamos à espera que isso seja aprovado pelo Governo e também para sermos também a face de representar as comunidades, a La Salette em Newark, o Gabriel em Nova Iorque e eu em Pensilvânia, de representar também as comunidades e as necessidades da comunidade para sermos o porta-voz do consulado em Newark. Para terminarmos, Gabriel, esta candidatura teve a preocupação de ir ao coração da área triestatal. Como a Mina referiu, Nova York, New Jersey, Pensilvânia também, um dos pontos com maior presença de portugueses, também um dos pontos fundamentais neste eixo que se espera criar entre os Estados Unidos e Portugal. Tu és conselheiro das comunidades. O que é que será uma vitória para vocês serem eleitos e o que é que esperam atingir no próximo mandato? Para mim, se nós somos os vencedores, eu quero vencer por um voto. Eu quero que há 3 ou 4 listas a concorrer contra nós e eu quero muito envolvimento da comunidade. Quando eu concorri em 2015, eu era o único. E só pus a lista para guardar o nosso assento. E agora eu acho que há mais interesse, há mais visibilidade ao Conselho das Comunidades Portuguesas aqui em Nova Iorque e Nova Jersey. E eu quero convidar todos para votar, para participar, para concorrer e fazer parte deste grande projeto que é o Conselho das Comunidades Portuguesas, que eu também acho que as comunidades não têm muito conhecimento na importância de ser conselheiro e a fazer a representação. Também eu quero ver os serviços consulares, que eu acho que é o ponto mais importante que o Conselho está a discutir agora. Eu quero ver mais serviços consulares online. Muitas pessoas falam de atendimento de telefone, os funcionários no consulado, mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu quero ver tudo online, eu quero ver os portugueses aqui nos Estados Unidos a ter serviços na sala deles, na casa deles, sem levantar para ir ao consulado. E assim, os serviços consulares continuam a ser o tópico em questão. As eleições para o Conselho das Comunidades vão realizar-se em 2021. Poderá ser setembro, poderá ser novembro. Uma coisa é certa, vai haver listas candidatas e a participação de todos é fundamental para que os objetivos possam ser atingidos. Muito bem, Ricky. Estávamos exatamente à espera desta notícia para lhe dar uma outra relacionada. Para já, o Conselho das Comunidades pretende que o voto seja eletrónico, e tem toda a razão. Mas também a Palcos e os conselheiros das comunidades estão a insistir com o governo português para que este permita o acesso ao voto eletrónico em todo o país para as eleições autárquicas em Portugal, que vão decorrer entre 25 de setembro ou 10 de outubro, ainda não há certezas. São 72 mil portugueses que têm cartão de cidadão dos Estados Unidos e que poderiam votar e, ao mesmo tempo, aumentar o volume de portugueses a votar nas eleições portuguesas, representando assim as comunidades de uma outra maneira. Será que interessa ao atual governo ou não? É uma coisa que vamos ficar à espera. Agora falamos da Andreia. A Andreia é uma jovem de 25 anos que foi mãe no início deste ano. Infelizmente, logo após o nascimento do seu filho, teve que ser submetida a uma cirurgia de urgência à vesícula para remover uma pedra que se encontrava a obstruir o canal biliar. Na sequência de uma operação mal sucedida,
Andreia voltou a ser hospitalizada. Foi criada uma onda de apoio para ajudar esta família e, para além de todos os bens essenciais que já foram doados, irá acontecer um almoço de beneficência na Casa do Ribatejo no domingo, dia 18 de julho, à 1 da tarde. O preço é de $45 por pessoa, sem bebidas alcoólicas incluídas. Para mais informações, devem contactar a organização através do telefone 862-215-4913 ou então na página do Facebook. Hoje pela Andreia, amanhã por nós. Não pode haver, de facto, melhor título do que este. Eu tenho mais duas informações. Um diz respeito à vacinação. Dia 30, no Seabra Plaza, portanto, onde está o supermercado Seabra, perto, há uma sessão de vacinação grátis para toda a gente, portanto, não é necessário marcação. É mais uma aqui no Ironbound. E também uma informação que nos chegou agora do governo de Itália. O governo italiano disse que a vacina chinesa é ineficaz e a vacina russa não será aprovada, pelo menos em Itália. Essas notícias chegaram no decorrer deste jornal. E antes de terminar, uma outra notícia, uma tempestade tropical chamada Henrique será a primeira informação da época. Portanto, o Henrique é uma tempestade, Henrique com E, atenção, não é com H. É uma tempestade tropical com ventos de 74 a 95 milhas por hora. Está a caminho do México, mas poderá entrar ainda pela parte sul dos Estados Unidos. Estão previstas este ano entre 14 e 18 tempestades tropicais, das quais 6 a 10 se podem transformar em furacões. Bem, e agora vamos ao desporto. O desporto, vamos começar com o Benfica. O Benfica começou hoje a preparação para a época 21-22. São ainda muitas as dúvidas em relação ao plantel encarnado e a direção prepara o ataque a várias novas contratações, como nos diz o nosso colega Ricardo Pereira. Dia 1 na temporada 21-22 do Benfica, o Centro de Formação e Treino dos Encarnados, no Seixal, abriu as portas bem cedo para o arranque oficial da época. Hoje foi dia de testes físicos, amanhã dia de exames médicos no Hospital da Luz. O avançado Rodrigo Pinho e o extremo Gil Dias são os únicos reforços anunciados até agora. Para já, o grupo que se apresentou tem muitos jovens da formação, alguns deles para ficar em definitivo no plantel, outros para mostrar potencial enquanto não chegam os pesos pesados do plantel e outros reforços. E por falar em reforços e com o mercado de transferências aberto, são muitos os nomes apontados aos encarnados. Nezonzi tem sido o nome falado com mais insistência. De acordo com a comunicação social portuguesa, o empresário do médio francês de 32 anos esteve no Seixal na semana passada a discutir os termos do contrato. O Benfica ofereceu 2 anos de contrato com prémio de assinatura. Nezonzi ganha 3,2 milhões de euros líquidos por temporada, valor que as águias não podem acompanhar, oferecendo, como tal, um pagamento no ato da assinatura para compensar um vencimento anual mais baixo. Já hoje foi a vez de João Mário. O médio português do Inter de Milão, que jogou no Sporting na temporada passada, foi dado como certo no Benfica pela imprensa italiana, mas, ao que pudemos apurar, tal não corresponde à verdade. Muitas dúvidas no que será o plantel orientado por Jorge Jesus, que entra em ação oficialmente no início de agosto para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto está a trabalhar para tentar fechar a contratação do colombiano Alfredo Morelos junto do Rangers. De acordo com a edição escocesa do jornal The Sun, os Dragões estão a planear oferecer ao clube escocês 12 milhões de euros pelo passe do avançado, mas essa verba ainda estará aquém do pretendido pelo Rangers, que estará a pedir entre 17 e os 23 milhões de euros. Também falamos de Nuno Mendes. Nuno Mendes integrou o treino de ontem da seleção portuguesa em Budapeste e será a opção para defrontar a Bélgica no próximo domingo, às 3 horas, em jogo dos oitavos de final do Euro 2020. Já Renato Sanches e Palhinha terão, segundo a imprensa desportiva portuguesa, garantido lugar no 11 inicial de Fernando Santos para jogarem em Sevilha. E por estarmos a falar em Palhinha, já capta o interesse de alguns clubes europeus, o caso do Tottenham, Everton, Atlético de Madrid e Sevilha, mas o futuro pode continuar a ser o Sporting.
Também o número de faltas e de cartões amarelos do Euro 2020 de futebol tem diminuído face ao Europeu de 2016, enquanto o número de penaltis assinalados na fase de grupos duplicou face ao anterior torneio, informou hoje a UEFA. Os dados referentes aos 36 encontros constituíram a primeira fase do Europeu apresentados pelos responsáveis da UEFA, pela arbitragem, neste caso Roberto Rossetti, mostram que os árbitros assinalaram 806 faltas, o que se traduz em 22,4 faltas por jogo. Portanto, veja bem, não se esqueça, domingo às 3 da tarde, Portugal joga com a Bélgica em Sevilha. Não é muito longe de Portugal, mas a situação da pandemia vai impedir muitos portugueses de se deslocarem àquela região de Espanha. Bem, vamos agora falar sobre o valor do dólar, o dólar americano em Portugal, e temos também o valor do real no Brasil. Portanto, em Portugal, 0,83 para o euro, 1,19 para a compra e o real no Brasil, 4,91 para a venda, 0,20 para a compra. E agora é tempo de câmbio, é tempo de tempo, e a Catarina Rebimba esteve hoje muito ocupada em saber o que se passava por aí em relação a temperaturas em várias regiões do país habitadas por portugueses. Para já, aqui para a Costa Leste, a próxima semana não é por demais agradável. Tempo quente, mas muita trovoada. Vamos ver. Na meteorologia, para amanhã está prevista trovoada para Newark com 85 graus. Nova York também com trovoada com 82 graus. Boston com céu nublado com 84 graus. Hartford também com céu nublado com 83 graus. Danbury com céu nublado com 83 graus. Miami com trovoada com 85 graus. Palm Coast também com trovoada com 84 graus. Los Angeles com sol com 83 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Amigos de Filadélfia, 84 graus hoje, prevê-se para amanhã, uma temperatura bastante superior, 88, já fica a saber. Vamos por agora encerrar o espaço de notícias. Quando regressarmos, vamos para a linha aberta, portanto, esperemos que ligue e que esteja connosco e até já a seguir. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. As reservas são limitadas. Marque já para o telefone 973 979 3451. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida. As novelas do dia seguinte. O conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro.
Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão. Pão. Bread. El pan. Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery. 973 372 0700. O restaurante e marisqueira Solmar em Newark continua a ser o emblema da comunidade na qualidade da cozinha regional portuguesa. Aproveite o já famoso take-out e desfrute de uma excelente refeição na espaçosa esplanada do Solmar. O restaurante é famoso pela qualidade e diversidade do menu e o Vila Nova do Solmar é o espaço ambiente que lhe faz lembrar Portugal. Temos tudo para que a sua refeição seja memorável. O serviço e o ambiente ajudam à festa. Solmar. Gostamos de ser diferentes. É tempo de linha aberta, mas temos que agradecer às mais de 200 mil pessoas que acompanham a programação da SPT SIC Internacional através das várias plataformas de cabo. E também cerca de 500 pessoas hoje no Facebook que estiveram connosco e estão connosco a seguir esta emissão. Se quiser conversar com a linha aberta, 973-264-1462. Portanto, não se esqueça de baixar o som da sua televisão e, evidentemente, falar apenas pelo telefone. Teremos muito gosto em atender a sua chamada e tentar ajudá-lo nas suas dúvidas, na medida do possível. Portanto, o que é importante é que, de facto, as pessoas façam as suas perguntas, como a primeira chamada que aí vem já. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite, Dr. Pires. Boa noite, tudo bem? Olha, daqui é Adelino Lopes, aqui de Filadélfia. E então acontece que eu queria fazer uma pergunta. Desculpe lá que eu estou com a televisão desligada. Bem. Não tem problema, diga. Não há problema, diga. Estou aqui na rua agora. Eu vou viajar no dia 9 de julho. Vou viajar para Portugal. A pergunta é, eu estou vacinado e eu preciso de um teste PSR, como é que isso se chama? Precisa. À mesma? Precisa. Pode ser um teste de PCR ou pode ser um aligénio, portanto, pode ser um teste que dura apenas, pode ser tirado em 24 horas, é uma quantia irrisória, portanto, metade do preço do PCR. Portanto, basta esse teste ou então o PCR. Portanto, aconselho a fazer isto no dia 7 de julho para garantir pelo menos as 72 horas. Ou então no dia 8 de julho, no caso de ser um antigénio, portanto, um teste mais fácil e que tem um grau de tempo menos limitado para saber o resultado e poder embarcar. Está bem? Ok. Grande amigo, então, obrigado. Prazer em ouvi-lo. Sim, boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado. Portugal, portanto, já aceita esses dois tipos de testes, portanto, já sabe o que é que tem que fazer. De lá para cá, ainda continua a questão dos testes com 72 horas de antecedência. É importante também referir o facto de, para os Açores e Madeira, esta situação também se mantém, mas a situação menos gravosa no arquipélago dos Açores e da Madeira, portanto pode ir à vontade para lá, porque não tem qualquer problema. Vamos a uma nova chamada telefónica. Muito boa noite, já estamos em linha aberta consigo. Boa noite. Boa noite. Olá, como está? Eu sou Luís Pires. É, sim senhor. Então? O meu nome é Mário Luís. Sou Mário, boa noite. Boa noite. É que quero também onde eu vivo, não. Onde é que o senhor vive? Quero que eu diga onde eu vivo. Eu gostava de saber, diga. É do estado de Nova Iorque ao norte de New Jersey. A 40 minutos daí, daí de Newark. Portanto, não está muito longe de nós. Não. Então, em que é que posso ajudá-lo? Diga lá. Ora, eu quero ir para Portugal. Ok. Quero e tenho de ir para Portugal e as minhas cartas, a minha e da minha mulher, está tudo caducado, né? Já não vou lá, faz este verão 2 anos, por causa do vírus,
E eu queria, como é que eu posso lá conduzir o meu carro? Eu tenho lá carro, está tudo registado lá, tenho os documentos de lá, tenho tudo lá. Eu posso levar aqui a carta americana e conduzir lá. Absolutamente, sem problema nenhum. Mas o carro lá está tudo registado lá, tem documentos lá. Não tem problema, porque se o senhor alugar um automóvel, também tem matrícula de lá e está a guiá-lo com a carta americana. Não tem qualquer problema. Portanto, não apresenta o cartão do cidadão dos Estados Unidos, porque senão aí entra num conflito, não é? Não Portanto, tenho, eu ótimo. tenho, é o meu bilhete de identidade Sim, vitalício. sim, mas não o apresente. Tem passaporte americano ou cartão? Tem. Então apresente só o passaporte se alguém lhe pedir para fazer portanto, para investigar se o senhor está a cumprir com as regras de trânsito. Se a polícia ou a GNR o mandar parar, só tem que apresentar o passaporte americano e não se preocupar com mais nada e dizer eu estou de férias, o carro é meu e eu ando com o meu carro. Não tem qualquer problema. Não é preciso apresentar a carta americana? Não. A carta americana, claro que é preciso uma carta de condução, não vai apresentar a de lá, tem que ser a de cá. Pois. Está bem? Então, quanto tempo eu lá posso estar? Então, assim... Durante menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Aliás, espera, o senhor tem passaporte americano? Sim. Então pode ficar a vida inteira, não tem problema nenhum. Se tivesse cartão verde, é que o total seria menos de 6 meses. Mas como tem passaporte americano, pode estar o tempo que quiser. Não, é que eu estive lá, há anos estive lá, passou um dia, 3 meses que eu lá estive, e depois cheguei ao aeroporto, esses como se chama a polícia? O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Exato. Disse assim, você já ultrapassou os 3 meses. Exatamente. Sabe porquê é que nós dizemos isso? Dizemos isso porque temos quase a certeza que quem vai daqui com passaporte americano e é português tem ou um cartão de cidadão ou um passaporte. E nessa situação pode ficar o tempo que quiser. Agora, só com passaporte americano tem um limite de tempo até tratar de outro documento que é o chamado cartão de cidadão, que também pode tratar lá. Portanto, aí só o máximo 3 meses, tal como quem vem de lá para cá. Mas eu aconselho lá a fazer uma marcação na loja do cidadão e a tirar um cartão ou renovar o seu cartão com a morada de cá, dê a morada dos Estados Unidos. É muito importante isto. Demora um dia ou 2 a tirar e o senhor aí já tem pelo menos a indicação de que é português e que tem, portanto, autonomia para ficar no país o tempo que quiser, porque depois logo a seguir tira o passaporte português sem qualquer problema. Está bem? Mas é que eu tenho o bilhete de identidade vitalício. Sim, mas esse bilhete de identidade prova que o senhor é português, mas precisa de um passaporte português também. Então, com esse bilhete de identidade vitalício, pode tirar um cartão de cidadão, sabe porquê? Porque o bilhete de identidade vitalício tem o seu nome, data de nascimento, lugar de nascimento, etc. Não tem expiração. Mas o cartão de cidadão engloba todos os aspectos relacionados com a sua vida, portanto. Tem a informação sobre onde é que o senhor reside, que idade é que tem, onde é que nasceu, exatamente um bilhete de identidade, mas só que é digitalizado. Portanto, tem mais vantagens em ter um cartão de cidadão do que propriamente hoje o bilhete de identidade que já não se usa em lado nenhum, ainda que seja legal o senhor usá-lo em Portugal para provar que é português e entrar sem ter que mostrar até o passaporte americano. Está bom. Eu queria ir a TAP está a viajar, a TAP e o United. Sim, exatamente, pode marcar. Estão os dois? Estão os dois, sim, e as tarifas até não estão a ser muito elevadas. Mas a TAP é todos os dias? A TAP está a viajar diariamente, sim, a partir de Nova Iorque e de New Jersey. Mas agora, há meses atrás ou 2 meses só tinha... Exatamente, mas as coisas mudaram, não é? De maneira que a situação já mudou. O que é que o Sr. Luís pensa? Para agosto o vírus está um bocadinho mais abaixo ou não? Há de estar melhor. Eu tenho, pelo menos é o que dizem os cientistas e os especialistas, no mês de agosto a situação estará bastante melhor.
ainda que muitas regiões do país não desconfinem totalmente. Portanto, não vai haver os arraiais, as lojas poderão ter que fechar um bocadinho mais cedo. Portanto, não é como nos outros anos. Mas em relação à perigosidade do vírus, será, no meu ponto de vista, menor do que aquele que é hoje. Está certo? Eu tive um acidente muito grande no trabalho, fiquei sem andar e eu ando numa cadeira de rodas. E de maneira que eu tenho receio que as pessoas que me lá ajudem e não me querem tocar, ou não sei o senhor está vacinado, não está? Não, eu estou numa vila aqui na área. Não, está vacinado. Estou já há uns 3, 4 meses. Pronto, não se preocupe com isso. Está certo? Eu tenho que tirar o teste PCR, não é? É exatamente, 72 horas antes, está bem? 2 dias antes. Está bem? Pronto, agradecemos muito a sua atenção, uma boa viagem. E agora, se me permitirem, temos que fazer uma pequenina pausa para regressarmos já a seguir com os aniversários. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Eu adorava ter aqui a Nete Fonseca, porque ela tem experiência de viagens e tinha-me ajudado, com certeza absoluta. Mas, em princípio, tudo aquilo que foi dito é pura realidade. Vamos agora aos parabéns a você, não sei quantos temos, vamos já dizer 4. Portanto, para os 4 aniversariantes, os votos da SBT SIC Internacional, de um dia muito feliz, cheio de felicidade, cheio de amor, cheio de carinho e à volta de muitos amigos. Parabéns. Aqui temos a Maria Franco, que faz hoje 62 anos e não parece. Portanto, muito bem. Também a Regina Galvão, excelente, com os seus 61 anos e um ótimo aspecto. Temos o Rubem Santos, 19 anos, uma idade em que ainda não se pensa em tudo na vida, não é? Idade bonita. Com 6 anos tem a Olívia Galvão. A Olívia vai superar 6 velinhas. Muitos parabéns. E agora temos a edição digital do Luso-Americano, que foi hoje editada com muita notícia do seu interesse e que está digitalmente disponível, portanto, no Luso-Americano, www.lusoamericano.com. Portanto, vamos ver a primeira página do Luso de hoje. A Palcos e outras organizações pedem ao governo português o acesso ao voto eletrónico. É uma pretensão de há muitos anos e nós associámos-nos também a isto, nós Luso-Americanos, e também a SBT. Prédio de 2 andares desaba em Miami, já sabemos que há 4 mortos, 159 desaparecidos e, como o senhor pensa, nós também pensamos. Rezamos para que a fé nos dê a possibilidade de haver alguém ainda com vida, mas essas possibilidades são escassas. O verão será muito mais quente do que o normal em Portugal, temperaturas vão ultrapassar os 40 graus, veja bem. Portanto, quem vai de férias em agosto vai ter um mês quente. O New Jersey Transit adicionou mais 60 comboios para o sul de New Jersey só por causa dos banhistas. Portanto, vai ter mais transporte para o sul de New Jersey. E depois Portugal, que joga domingo com a Bélgica, já sabe, o jogo é em Sevilha. Portanto, para aqueles que vão a Sevilha, uma boa viagem e que não tragam o vírus. Portanto, é o desejo de toda a equipa da SBT é que Portugal ganhe este jogo e prossiga no europeu. Chegamos ao final deste programa. Claro que desejamos a todos a continuação de um bom fim de semana. Para a semana eu não vou estar, vou descansar, como toda a gente descansa. Depois, na semana a seguir, será o Ricky. Portanto, desejo-lhe uma boa semana, um bom fim de semana e, no meu caso, até segunda-feira, 8 dias, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.